E antes de iniciarmos o episódio de hoje, queremos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e agradecer pelo apoio ao nosso projeto. Ângulo Consórcio, especialista em carta contemplada. Bárbara Almeida Beauty, especialista em design de sobrancelhas. E Boutique Capim Dourado, vestuário feminino de marcas exclusivas. Decora Brasil, persianas e cortinas sob medida. Diretora sênior Gisele da Mary Kay. Litoral Marcas, registro de marcas e patentes. Liliane Oliveira, do Grupo Educacional Unifavene. A advogada doutora Roberta Esteavineve. Thaís Venâncio, fotografia e videomake. VM Saúde, enfermagem e nutrição. E temos o apoio também da escritora Maísa Gaspar. E fiquem ligados que agora vai começar mais um episódio. Mulheres Antenadas. Olá, queridos ouvintes de mais um podcast Mulheres Antenadas. E hoje, um dia muito especial, porque a gente está trazendo uma convidada incrível. Ela, que é escritora e exploradora do mundo. Ela gosta muito de viajar. Hoje ela vai trazer muitas experiências para a gente e um tema também bastante interessante. Isso mesmo, a Maísa Gaspar faz parte do quadro O Especialista, por isso que ela está sempre aqui conosco, abordando temas diversos, e hoje não é diferente, né? O tema é fascinante, que é escrita terapêutica e seus benefícios. Seja bem-vinda, Maísa. Muito obrigada, é sempre um prazer enorme estar participando, né? Do podcast e do projeto, né? Mulheres Antenadas e homens também, porque faz parte, né? Os homens estão começando a vir, Sim. né? Então, pois a gente mesmo. brilha, né? E aí quando isso acontece, clareia. É isso mesmo. Aliás, a gente está até pensando, né? Se continua um projeto Verdade. focado só Com mulheres. no empreendedorismo feminino, ou se a gente vai mesclar, porque tem bastante pedidos aí dos homens querendo participar também, né, da comunidade. Então, Verdade. a gente Eles está falam, analisando, né, a gente Maísa? também é empreendedores, por que não, né? Então a É gente que esse está projeto analisando. Raiz, vamos dizer que ele é a fundação, a pedra fundamental, né? Sim, com certeza. E aí sim, os frutos disso são os subprojetos que dentro desse não deixa a desejar qualquer que venha, né? Uhum. Outros. Verdade. Maísa trouxe livros, né? Livros maravilhosos, que ela já comentou algumas vezes aqui. Mas, Maísa, você Isso. quer falar um pouquinho desses livros? Bom, nosso tema hoje é sobre escrita terapêutica e seus benefícios, né? E quando eu participei, há 2 anos quase, de um projeto para extrair, né, da minha história um significado, e por aí já começam os benefícios, eu tive que revisitar a minha vida para olhar para isso, né? E quando você olha com foco, você consegue ver coisas que não vê. Então, ao escrever, né, o meu primeiro livro, que é O Coração Valente, Hoje ela né? trouxe. Hoje eu trouxe, né? Ele está na Amazon e quem quiser autografado, entra em contato comigo, que eu ainda possuo Eu quero, algumas Maísa. unidades. Aqui, ó. Eu quero. Esse livro, ele é extremamente especial para mim, né? Uhum. Primeiro, né? Não é uma autobiografia, porém, é como valorizarmos as nossas histórias. E a escrita terapêutica tem esse perfil, né? De você escrever para os outros sobre o que você conhece, viu, experienciou, viveu, experimentou, sob o seu prisma. Porém, o seu prisma pode ser a luz que estava faltando para alguém que ainda não começou essa jornada, né? Que é uma jornada de vida. Verdade, que no caso é o tema de hoje, escrita terapêutica e seus benefícios. Então a gente vai expandir mais, né, falar mais sobre esses benefícios, porque eu fiquei curiosa, né, como é que essa escrita traz benefício principalmente para a saúde da gente, né? É uma terapia mesmo? É uma terapia, né? Então, como é que isso se tornou importante na tua vida? Há vários exercícios dentro de algumas vivências onde a gente experiencia o que já passou
ou projeta o que não vivemos. E eu decidi olhar para o presente momento, porque a gente está cocriando a partir das nossas escolhas diárias o que vem depois. Então, a escrita terapêutica, ela tem esse liame que você pode visitar o passado e escrever sobre o que passou. Você pode escrever sobre o que está acontecendo contigo no presente momento e se alinhar e realinhar. E pode também projetar o seu eu do futuro, era um dos temas que eu coloquei, né? O seu eu do futuro, que é bem bacana. Então, a escrita, a terapia dela é essa mágica de poder retratar tempos antigos, por exemplo, escritores que escrevem sobre histórias, né? E já vem a zilhões de experiências. Porém, podemos, através dessas histórias, nos conectarmos em algum momento. Então, a terapia da escrita é isso. E toda vez que você utiliza ferramentas para decretar, escrever, escriturar, é como se você imaginasse, pensasse, decretasse e arquivasse. Então, tudo que é importante, a gente faz uma escritura. Uma escritura de uma casa, uma escritura de casamento, uma escritura de divórcio, uma escritura de nascimento, uma escritura de um nascimento de uma empresa, uma dissolução. Então, tudo que você precisa escriturar, ela tem um poder e uma importância. Então, a escrita terapêutica é quando você coloca isso, né? Que seja numa mensagem, você põe a sua essência, a sua vibração, sua força, sua energia, né? E ali se materializa. Você escreve no ar. Você sabe o que você está escrevendo no ar. O outro vai estar vendo o movimento. Então, você fala e escreve no ar. O outro vai entender que você falou e escreveu no ar pela posição que você faz. E quando você mentaliza e você escreve, e isso se materializa no papel, que pode ficar como um livro, como um legado, por anos e anos e anos, reverberando, né? Isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa precisa virar escritora ou o que passou por papel precisa ser publicado, não. Não. É uma terapia. Quem tem diário? Quem já escreveu diário? Quem já escreveu uma carta de amor? Eu já. Me diga, quem nunca escreveu uma carta Aliás, de amor? Aliás, só avisando, tá, Dani? Tem um diário lá em casa. Eu vou dar uma olhadinha, então. Não, é só quando eu for, Dani. Só quando eu for. Então, um cartão de, só quando eu for. de Natal, né? Uma carta. Nós temos aí, não vou entrar na questão da religião, mas nós temos a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, verdade. Onde o que está escrito lá transcendeu séculos e séculos e séculos. Imagina se não tivesse essa escrita. E olha a terapia por trás do ensinamento e da proposta de vida. Então, a escrita terapêutica, no meu viés de entendimento, tem esse poder. Mas, Maísa, as pessoas podem ficar intimidadas, né, para começar... Sim. Ou insegura? Você passou por isso? Ou foi de cara e falou, não, vou escrever Não, todos nós escrevemos em algum momento da nossa vida, porque aprendemos a escrever, né? Porém, quando você escreve com um propósito, né? Que seja uma carta de amor, por exemplo, você decreta para o universo que aquilo é importante. Então, a escrita terapêutica, quando você faz, é importante. Agora, necessariamente vai ser escritor? Não, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher no que a gente vai futuramente se alinhar, né? No meu caso, eu me alinhei com a escrita de uma outra forma, porque eu já fiz trabalhos, né, para a faculdade, e tenho trabalhos publicados, inclusive lá na Argentina, né, que eu fiz o doutorado lá na área de ciências jurídicas, né? Então, eu focava nessa parte, mas eu nunca olhei para a minha história. Então, a escrita terapêutica sobre esse viés que história você está contando
para você e para os outros? E qual a verdade dessa história? Porque toda história, ela tem um lado fictício, imaginário, e um lado de vivência. E pode ser fractais de memórias que você tem e não sabe. Então, quando você se conecta com esse universo, né, fica mais fácil. Quando você começa, é igual um caminho na grama. Você começa a passar por ali. Um dia não vai fazer diferença. 3 vezes ao dia, 4, 5 pessoas passando, quando vê, cria-se um caminho neural. No cérebro também, né? E na grama também, quando há essa intencionalidade. Então, se eu me proponho a escrever, eu abro um caminho neural ali, naquele momento, e conforme eu vou, aquilo vai ficando muito mais fluido e fácil. Mas para você, por exemplo, eu já tinha uma experiência com a faculdade e escrever até por causa do propósito da sua profissão anterior, né? A atual, né? A de transição. Só que quem não tem, que fica inseguro, que não tem a gramática tão apurada, não tem essa habilidade, como que funciona a parte técnica para se publicar, por exemplo? Para publicar um livro, você não precisa nem saber escrever. Olha só. Entendeu? Porque você pode ditar isso, você pode pegar essa nossa conversa, alguém editar e criar em cima disso, né, uma proposta, um tema. Então, hoje, a gente vê muito na internet, muitas pessoas buscando escritores, porque histórias individuais, elas não vão se repetir. Eu, você e Cada um tem a a sua, Linda né? podemos passar pela mesma experiência, porém, o viés, a cultura, o entendimento, ou até mesmo a perspectiva dela, da onde ela esteja, ou você olhando aquilo, aquele momento da sua vida, o que você está sentindo, faz diferença. Então, nós podemos aqui compactuar que vamos escrever sobre algo e cada um vai escrever e, no fundo, o contexto é a proposta. Mas o conteúdo, ele pode ser agregado, melhorado. Tanto que para escrever um romance, que é o que eu estou agora, eu entrei em umas aulas, porque tem um propósito e tem uma forma de você tratar as palavras, né? Significados. Tem que romantizar um pouco mais, né? E a parte mais artística, é isso? Você pode romantizar, você pode criar uma expectativa. E se a gente for ver em sinopse, também, né? dramatizar. Então, se você for ver em sinopses de filme, o que eles pegam? Os pontos altos, né? Sim. Da história, né? E para escrever a sua história, o storytelling, que hoje também é extremamente valorizado, você vai poder colocar isso de uma forma intencional para criar uma conexão que se adeque àquilo que você está colocando, ou para criar uma discussão ou mesmo uma reflexão. Aí é que está a questão da escrita terapêutica. Qual é a intenção por trás da escrita? Escrever um diário, a intenção é que você, intimamente, com o seu self, está contrapondo ali. Passado aquele momento, você acha um diário, você fala, nossa, naquela época eu tinha essa percepção, que hoje, pela experiência que eu adquiri, ela faz sentido, está aqui dentro, mas eu melhoraria. E aí é quando você vai escrever sobre aquilo que já passou, e você vai ter essa pré-análise, né? Do que realmente é o efeito que te causou lá na frente. Porque você estava falando de desafios, né? Problemas, dificuldades. Quando a gente está vivendo isso, a gente não tem a visão e não enxerga que esse desafio te moldou lá na frente, porque se não fosse ele, você não estaria ou não faria o que está fazendo, né? É bem bacana. Bem interessante. Você já escreveu?
o diário, só que eu deixei pra ela que depois que... Depois eu vou Não, publicar. não agora. Não agora. Deixa eu partir. Mas, Maísa, a gente sabe, é ótimo, maravilhoso ver a sua expectativa, seu jeito de falar sobre essa escrita, mas a gente sabe que a gente vive num mundo muito agitado, né? O corre-corre é geral. E como arrumar esse tempo, essa motivação para escrever regularmente? Como é que a gente faz isso? O tempo, ele é nosso amigo ou nosso inimigo. E ele é igual para todo mundo. Todos temos 24 horas 24 horas por dia. Que parece que a 24 horas não é mais aquela 24 qualquer horas. lugar do passado. mundo, em qualquer circunstância, cultura, nós temos o mesmo tempo. Porque alguns utilizam disso de uma forma produtiva e outros não. Qual é a sua distração? Eu escrevi Coração Valente em 17 dias. Quantas páginas? Tem aqui. Mas 200 e... Foi rápido. eu vivi 49,99 anos que está aí, entendeu? Então, o tempo que eu tenho de experiência de vida, que é, né, no tempo bastante, eu pude sintetizar das partes importantes que, para o momento que eu estava escrevendo, era importante. Eu não escrevi na sequência que está aí editado. Eu escrevi sobre como eu estava me sentindo naquele momento da minha vida e conforme eu fui Então você não foi escrevendo passo a passo, Não. assim? Não. Porque eu fico imaginando, eu já tentei começar a escrever, eu falo, mas é tanta coisa. Eu vou morrer e não termino de escrever. E a técnica, né? É mais, Tá bom demais, eu também tô aqui. Bibitos. A técnica, né? Para tudo, Bibitos. para tudo a gente tem um protocolo. Para tudo. Pra tudo. Para tudo. E o protocolo, ele, de certo modo, ele organiza como nos limita. Uhum. Então, para escrever, o que se indica, você vai lá no YouTube, na internet, como escrever um livro, vai estar lá. Você vai fazer o sumário, aí Sim. tem as partes, né? A daí- dedicatória, né? Depois vai ter lá quem vai fazer o prólogo, ou seja lá, as terminologias, e aí vai o conteúdo. O que é mais importante? Lógico que é o conteúdo, né? Mas Sim. o conteúdo solto, sozinho, não é interessante. Se você pegar a capa desse Coração Valente, olhar com detalhes, as folhas, As folhas. e tal. Uhum. Quando eu comecei a escrever, eu tinha ido fazer uma trilha num dia extremamente de chuva, em que era inadequado, e eu caí na mata, e eu fiquei pensando, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Eu falei, por que eu estou me submetendo a isso? Qual o sentido disso? Então, quando eu comecei a escrever, o que está aí são as folhas da mata, o verde da essas folhas natureza. seria o momento que você estava ali vivendo. Você estava Foi o momento na mata. que eu despenquei, quase morri sozinha. Gente, olha E que tudo coisa. que eu via era as folhas das árvores balançando. Interessante, viu? Entendeu? E aí eu comecei a escrever, que eu estava naquele momento, que aquele dia eu tinha ido, que estava chuvoso, que eu encontrei um pessoal, que o pessoal foi embora, que eu fiquei para trás, que eu não sabia. Eu estava divagando nos meus pensamentos, tal. E de repente, né, um impacto. Então, essa é o começo da minha história. E por que eu estava ali, nessa circunstância? Eu precisava falar. O onde eu estava comentando. Eu estava ali, o onde. E por que eu estava? Como eu estava me sentindo? Então, todas essas perguntas vieram. E eu falei, mas por que está acontecendo isso? Porque eu estava alienando-me da vida que eu estava levando, buscando
uma opção diferente, né? E pelo meio do caminho, não é o caminho, é qual momento da minha vida eu olho o caminho. E aí, a partir daí, eu escrevi o primeiro capítulo, que deve ser aí o 17, entendeu? E aí, nessa E depois reflexão, disso, eu fui entender. qual foi o seu sentimento depois que você colocou tudo? Na verdade, quando eu comecei a escrever Coração Valente, não era essa escrita que foi terapêutica para mim. Uhum. Eu estava vivendo vários momentos de altos e baixos. E tinha várias histórias. E eu ainda não as escrevi. E eu ia falar sobre essas experiências picotadas que não estava formando um contexto na minha vida, mas que foram valiosas para mim, né? E quando eu decidi escrever sobre isso, que eu peguei as histórias, elas estavam incompletas. Não adianta eu falar para você da Maísa de hoje, empoderada, advogada, viajada, que já foi lá aí para, sei lá, acho que mais deu uns 30 e poucos países, que nem tenho tanta dicção em línguas, porém eu tenho uma comunicação incrível com as pessoas, né? Faz parte daquilo que eu me tornei, né? Então, não adiantaria eu falar sobre um episódio que ia ter julgamento, e o medo de julgamento Sim. é o que nos impede. Eu falava, se eu falar só dessa história, não sou eu. É um momento da minha vida que eu estou vulnerável a isso, né? E aí eu falei, mas para eu falar de como é, porque eu estou nesse momento, eu tenho que entender quem sou eu. Aí o autoconhecimento foi onde eu fui ver que muitas das minhas atitudes, elas eram reflexos de, a gente chama de trauma, ou seja lá, crença, seja lá o que for, do passado. E faz sentido, né? Por exemplo, passados 40 e poucos anos, e eu falo de morte, falo de divórcio, falo de recomeço, falo de erros, muitos erros, falo de acertos, entendeu? Então, o que eu entendi? Eu fiquei órfã, né? Quem me conhece um pouquinho ou lê um pouquinho das histórias, eu fiquei órfã, fiquei arrimo de família numa época lá atrás, que faz muitos anos, e eu só fui perceber que eu estava vivendo um luto eterno quando a minha irmã, Antoninha, faleceu de câncer e foi fazer a exumação do túmulo, quase 40 anos depois. E aí eu percebi essa situação. Essa história que eu estou contando foi antecedeu a isso. E aí que eu falei, nossa, eu estou tendo um padrão de dor que eu não via, de um luto, de uma orfandade. E quantas pessoas não ficam órfãs? Quantas pessoas não têm esse mesmo sentimento escondido, não sei na onde, atrás do coração, que não coloca à mostra? E que atitudes você vai ter porque você tem esse segredo guardado dentro de você? Então, os meus relacionamentos, eu falo muito de relacionamentos, e é um dos livros, e uma da palestra que eu dei lá em Orlando, que é sobre seus relacionamentos interpessoais, né? Então, os meus relacionamentos, eles não eram efetivamente completos, porque eu não queria passar por uma dor da perda. Da perda. Olha que interessante. Ainda bem que você teve autoconhecimento, porque tudo bem que demorou um período. Demorou. E muitas pessoas podem estar passando por isso, né? Então é interessante. É bem interessante. Conectar com outros corações, né? É. Porque realmente às vezes a pessoa não consegue perceber. E o nosso eu por exemplo, eu tinha sonhos e fazer trilha eu sempre amei, né? Chuva eu sempre amei, natureza, cachoeira.
Então, tem a ver com a nossa essência. A minha avó era índia. Então, esse gosto por chuva, cachoeira, cheiro de terra molhada, está no meu DNA, entendeu? Então, eu honrar isso e entender que tudo que eu tenho, sou ou faço, representa uma linhagem bem antiga que está dentro de mim. E estudo muito, né? Então, na epigenética, Wallace Lima, ele fala muito de frequência, vibração, é um escritor baiano, que eu fui num evento lá, né, para uma reconexão e entender a relação que tem emocional com a nossa vida. Então, ele fala muito disso e eu, quando eu fui, comprei o livro dele. Eu nunca conseguia ler até o fim. Não sei se vocês têm Às vezes. essa situação. Aham. Às vezes eu compro um livro pela capa, o conteúdo, às vezes eu paro numa parte e fico anos, às vezes, quando eu falo, agora eu vou lá. Por quê? Porque aquele entendimento talvez eu não tivesse naquele momento, né? Então, esse Wallace Lima, eu conectei com ele na época e vim com os livros. E eu falei, nossa, tudo que eu estou vivendo e acontecendo comigo, sou eu mesmo que estou provocando. Não tem outro responsável. Não é o governo, não é minha mãe, não é a morte do meu pai, não é meu ex-marido, não é o trabalho, não é o chefe. É que a frequência e a vibração do que eu estou criando para mim vem. Hoje eu disse lá na rádio que eu fui convidada lá, que tudo que você vibra, vai e volta. Vibra o bem, porque o mal também vai Sim. e volta, né? Ô, Maís, e falando do bem, você escreveu o livro de alguém, sobre alguém. Você quer contar um pouquinho, mostrar pra gente? Eu estou muito feliz, né? Levou mais de um ano. Esse livro chama-se O Avesso do Amor Não Correspondido, né? E O Avesso do Amor. Que tema então, interessante. assim, o nome, a capa, a cor, eu fui intuindo, né, da leitura de um livro de poesias da bisavó da minha filha. Aqui tá a letrinha Ai, que dela, lindo. né? O livro tá em posse da família, né? Uhum. E aí eu tive uma vivência, que conto aqui, onde na minha mente foi mostrado esse caderno. E passou 4 anos. Mas ficou registrado. E aí, quando eu tive acesso, eu falei, nossa, é o caderno. A Flávia, que é terapeuta, Flávia Meia, estava comigo nesse dia, né? E a minha filha, quando eu cheguei em casa, eu relatei, e aí ela falou que absurdo, você bebeu demais, não tá tendo tino. Porém, hoje, esse livro é realidade porque eu acessei essa informação. Então, a Maria Madalena Oliveira é a bisavó da minha filha e ela tinha uma habilidade muito grande de escrever. Essa é a escrita terapêutica. Em 1962, ela escreveu 64 poesias. Isso que foi achado, porque com certeza eram 4 livros que eu tinha ideia de encontrar, encontrei um. E quando eu li as poesias, eu pude entender não o que se passava na mente dela, o coração. Passa na mente é uma coisa, você pode até ler uma das poesias aí que sejam curtinhas. E aí eu decidi que eu ia publicar em honra a ela esse livro. E o legado que ela deixa com esse livro, eu entendi que é para chegar na mão e no coração de muita gente. Porque tem um contexto de dor e de amor. E sempre nos dizem, ou você aprende pela dor, Verdade. ou você aprende pelo amor. Pelo amor.
né? mesmo, são poeminhas, né? Poesias, né? Né? Cada um com um E aí tempinho, eu decidi, depois que eu escrevi esse livro, eu falei, me veio a ideia, E já né? estava com os títulos ou você teve que colocar? Não, Já estava os pronto. títulos são dela. São dela. Olha só. Que legal. Estão todos com os títulos. Ele está Saudade Roxa. ele está integralmente tal qual o Você livro encontrou. original, só foi digitado. Quando eu digo que você não precisa sequer saber ler ou Que escrever lindo. para você ter o seu livro publicado, é que alguém pode ser o instrumento que dê vida para o seu projeto. Né? E Muito interessante. esse livro, então, no meu coração, é que ele sirva para alguma instituição que queira levar a mensagem Uhum. e monetizar em cima desse livro. É algo que eu fiz por mim, né? Por mim, a hora que lê o início e o fim, o fechamento, o contexto, vai impactar muita gente para revisitar esse lugar aí do amor próprio e do amor pelo outro. Muito Aliás, interessante. esse lugar está meio perdido, né? Nas relações atuais, que a gente vê que os próprios jovens não conseguem manter uma relação mais duradoura, né? Eu não sei se é a fase, mas tem uma mudança do passado, que eu acho que antes as meninas, as moças, ficavam sonhando muito mais. Até os rapazes também, né? Uhum. Sonhava muito mais com as coisas. Hoje eles experimentam mais. Né? É o contexto, né? Daqui, sei lá, 50 anos, não vai existir nem isso, talvez, né? Então, é dentro do contexto. E o que não muda? E eu posso dizer que, pelos lugares que eu fui, princípios não mudam, amor não muda, dor não muda, sentimentos todos temos. Eles podem ser classificados, né? Então, quando a gente fala de amor, tem 3 tipos de amor. Acho que até numa das outras lives a gente fala, né? Falou sobre isso. Então, assim, como a gente diz, tem uma música aí que toda forma de amor vale a pena. Tudo que você por amor vale a pena. Mas você tem que entender que tem o amor físico, né? Que é o de relacionamento. E se juntar com o amor ágape, né? Que é aquele do pai pelo filho, do amigo pelo amigo, e enfim, né? E com o amor, de fato, o incondicional, que é de Deus por nós, e que isso está em falta. Né? Porque nem de pai para filho é incondicional. Se você não fizer isso, eu não. Entendeu? Então, quando tudo que a gente coloca condições para. Então, no amor físico, se você não me fazer feliz, se você não me fazer gozar, e não está no poder do outro fazer isso, está em você se abrir para receber e estar pronta, como eu não estava pronta para receber esse tipo de amor da forma correta, né? Então, é isso. Quando a gente fala de amor, eles têm vários níveis. E a gente não pode julgar nenhum deles. E agora falando de autoridade. Esse aqui já é forte, né? Seria mais empreendedor ou não? Isso. Aqui, autoridade inabalável foi um momento da minha vida que eu estava em Alphaville e me convidaram para palestrar. E eu falei, bom, não sei palestrar. Mas, na minha área jurídica, eu já fiz apresentações de trabalho e tal. Então, eu fiz um curso, né, uma mentoria, uma imersão, para aprender a autoridade inabalável. Todos nós, independente de estudo, temos autoridade em algum assunto que a gente domina. Então, se você for falar do assunto que você domina, é fácil. você tem autoridade. Consegue. Entendeu?
Então, às vezes, a gente não se permite A gente põe limitações, fazer né? nada. Verdade. Falando, mas eu não tenho estudo. Mas eu não tenho diploma. Mas eu... E não é assim. Na verdade, tudo que você for fazer, que você tenha conhecimento sobre ele, você tem autoridade. E tem gente que tem conhecimento e não tem autoridade, né? Então, autoridade inabalável, aqui temos 17 coautores, né? Cada um com um pedacinho das suas histórias, porque daí é um capítulo, né? Que se conecta impressionantemente, não nos conhecíamos, né? E que se conecta como se fosse aquela rede, né? Que você vê um pedaço e quando junta tudo faz todo o sentido, porque é frequência e vibração, né? Então, a autoridade inabalável, até a própria capa aqui, né? Que tem todo um significado por trás, né? O Marcelo Bianchini, que é o que foi o prefácio, que agrupou essas pessoas, né? Ele tem uma autoridade incrível na área de ensinar posicionamento de palco, né? Você que faz cerimonialista, você sabe que tem um protocolo. Sim. Se você falar muito baixo, ninguém vai te ouvir. Mas se tiver todo mundo conversando e você começar a falar baixo, a pessoa falar, peraí, né? Então tem tudo esse, e o posicionamento de palco, essa autoridade inabalável, é que quando você sabe, você sabe. Se você não for contestado sobre aquilo que você sabe, quando você tem certeza de alguma coisa, você vai e vai defender. Com certeza. Né? Então, ser inabalável não importa as circunstâncias, nem o que digam de você. Vai e faça o que você tem que fazer. Vai, faz, vai e defende. É isso aí. E tem algum outro livro a caminho, Maísa? Como é que tá os projetos aí? Maísa. Que são muitos, né? Lindos projetos. Eu participei de um grupo chamado GAP, né? Que é de gado elite. Que foi por consequência dessa nova experiências de vida e novos ambientes, novas pessoas, novas histórias. E então eu entrei num movimento de quem sabe um pouco mais, vai ensinando naquilo que eu tenho autoridade, vai ensinando. E eu entrei nesse grupo, participei de 6 leilões, né, de gado elite, que é onde você prioriza a qualidade genética. Então, você não compra o gado, você compra o ovócito e o esperma, e você cria in vitro um gado com qualidade. E era um mundo completamente fora do meu radar. E eu me conectei, eu fui pela farra de viajar, né, de estar em ambiente diferente. Eu escrevi um capítulo falando sobre a minha falta de visão e de experiência nesse ramo. Eu tenho 4 vacas elite, lindas, maravilhosas, que valem muito dinheiro. Olha só. Elas, não. Você venderia a galinha do ouro? Não. Então, quem é da alta genética e está trabalhando com esse viés do agronegócio, é uma galinha, é uma vaca de ouro, né? Nesse sentido. Então, eu quis aprender sobre finanças, sobre investimento, em outras modalidades. E aí eu escrevi. Qual que é o nome livro desse aí? Está pronto. Como prosperar na agropecuária sem ter experiência, nem dinheiro e nada. Que interessante. Sério. Eu não tinha experiência, nem dinheiro, nem nada. E agora eu tem sou as vacas de ouro. Sócia, né, dentro desse grupo de 4 bezerras que já deram cria, que vão a leilão em leilões de alta elite. E a produção é rápida, viu? Né? É um ano, né, para ver. Mas nós não vamos vender as vacas, mas os filhotes perfeitos que foi escolhido.
que vão lá para ser leiloados. E Tá vocês vendo? não têm ideia de enriquecer nessa área. Ainda não enriqueci nessa área financeiramente. Mas eu posso dizer para você que ser rico não é ter dinheiro na conta. Vai muito além, né? E aí já é um outro tema, né? Já é um outro outro tema. E esse livro está pronto, como é um livro coletivo, ele também tem um cunho social de ensinar pessoas a abrir um pouco a mente para coisas que normalmente não se faz. Dentro desse grupo teve gente que comprou fazenda Olha só. e que não era do ramo. Não tem experiência. Por quê? Porque oportunidade. Uhum. Entendeu? Quando você está num ambiente propício a oportunidades, você vai. Então, esse livro deve estar chegando aí na minha casa, que ainda eu nem coloquei as mãos nele. E o mais recente, que eu já pus na mídia, até convido quem puder participar, dia 22 agora, sexta-feira, chama-se Mulheres Extraordinárias. É um livro da editora Anjo, está na sua 9ª edição, ela está já se desdobrando em 48 países, então teremos escritoras nacionais e internacionais, onde essas histórias, né, são todas mulheres, que vão contribuir para que cada vez mais mulheres se empoderem das próprias histórias e se vislumbrem, como que eu diria, se espelhem, né? Esse tema é maravilhoso para o nosso próximo, hein? Mulheres Extraordinárias. Extraordinárias. Já fica marcado, né, nesse quadro especialista, o próximo tema, que inclusive vem de encontro com a nossa proposta, né, Maísa? Exatamente. E uma das autoras aqui de Caraguá, que é estreante nesse livro, a Andréa Pestilli, né? Eu convidei algumas mulheres daqui que se elas queriam fazer parte do projeto, né? Porque tudo que é bom para mim, eu não fico Você quieta. compartilha, né? Eu falo, ai, gente, maravilhoso. Aí ela fala, mas não é o meu perfil. Por isso E o que eu tô te precisa para fazer parte desse projeto? Você pode, na próxima edição, entrar em contato com qual é a proposta, né? E você enviar o seu artigo para ser publicado. Muito legal. Entendeu? E eu fui convidada, né? Por conta desse, olha só como uma coisa vai levando a outra. Quando eu estive lá, por conta deste livro, que o lançamento também é da editora Anjo. Aliás, gente, best-seller, tá? Ou seja, foi produzido um volume muito grande, né? Para que várias pessoas se conectem com o livro. Então, essa editora, ela é extremamente renomada, né? A Andressa, que é uma das precursoras desse projeto, me convidou e oportunidades a gente agarra. Eu falei, que bacana, né? Vamos ver se dá certo. E deu. E quando você coloca isso sem empecilho, porque eu podia falar, não é pra mim. Flui, né? Como você não colocou, fluiu. Flui. Aí falou, vamos criar um grupo. Aí ele falou, Maísa, já conheço seu perfil, conhece a minha história, está aqui, que ela leu, que ela produziu esse livro, a editora. Ela falou, sua história é muito linda, empoderadora. Faça parte do projeto Mulheres Extraordinárias. Entendeu? E muito aí bom. Eu tô com outra história, né? Aqui tem uma, outra história nesse Mulheres Extraordinárias e já vamos, como dizer, produzir mais uma autora aqui e no nosso próximo podcast nós traremos aí. Que ótimo. Porque o que acontece? A experiência dela vai mostrar para qualquer um que porque é um desafio. Que é possível, né? É um desafio. É isso aí, é possível. E aí você vai falar, nossa, se ela fez, por exemplo, eu por que não, né? Venho de uma estrutura muito humilde. E hoje eu estou em 31 plataformas digitais falando da minha experiência de vida, de mudar e escrever e estar impactando outras mulheres a fazer o mesmo.
Não é? Maísa, quero parabenizar você Muito por sua bom. atitude, coragem, né? Vamos parar de falar não. É difícil, né? É um hábito, né? É um hábito que vai. Mas vamos Verdade. parar de falar não. Vamos recebê-la aqui, a Maísa, logo mais, junto com a Andrea. Vamos sim. E quero agradecer a sua participação. Assim, antes da gente encerrar, a gente falou muito sobre a escrita terapêutica, né? Vai ter muita gente assistindo a gente aí, né, no dia a dia. Então, eu queria saber o que você, Maísa, espera que as pessoas levem consigo após ouvir essa conversa que a gente teve sobre essa escrita terapêutica. O que você espera? Eu espero absolutamente nada. Porque as pessoas que conectarem com esse momento, estiver no momento dela, elas por si só, elas vão falar, será que eu também não posso? Né? E o que eu posso deixar é uma mensagem. Deixa a Não mensagem. se limite, né? Não se limite pelo medo, porque vai ter o Vai medo. ter. Não se limite pela condição. Sempre tem um jargão aí que diz, não são as suas condições, mas as suas decisões que mudam destino, né? E é verdade. Porque muitas das coisas que eu fiz e muitas viagens que eu desejei e acessei não foram por condições financeiras. Foram por decisões que eu tomei. Um deles é escrever. Porque eu podia ter falado, poxa, eu não estou em condições de fazer, quer seja financeira, emocional, de tempo. A gente estava falando de tempo, né? E o tempo é muito escasso. Porém, quando você fala, vou fazer, é como se o universo parasse assim e falava assim, ela vai fazer. E aí você faz. Então, quer dizer que os benefícios são muito grandes, né? Pode esperar que as pessoas aí que vivem estressadas, que vivem tantos problemas do dia a dia, né? O qual faz bem, né? Uma das coisas esse que me tipo de inspirou, terapia. e vai ser importante, porque Caraguá, ela tem esse viés. A Renira foi uma das pessoas que veio para Caraguá e junto com o esposo dela, o Poiares inteiro, o loteamento, faz parte do projeto de vida dela. E eu, por, sei lá, coincidência, né? Não tinha ideia ainda, eu até desejava escrever ou não, e eu li, e eu tenho o livro dela. Ela conta a história dela, de quando ela veio para Caraguá, quando ela casou, e não sei o quê, as fotos antigas do hotel, ali onde é agora aquele restaurante que inaugurou ali na Avenida da Praia, era onde era a casa dela. E eu falei, nossa, é simples. É simples assim, né? É simples. Você não vai contar o que você vivenciou, né? E, obviamente, você pode contar Itzlitz, que é um documentário, ou você pode romantizar, dramatizar e falar, nossa, e pronto. Muito bom. Excelente. Inspirador. Inspirador. Então, o contato da Maísa vai estar aqui na legenda. Então, entre em contato. Vamos deixar aqui a rede social dela, que lá na bio dela tem todos os contatos pessoais, não é, Maísa? Isso. E finalizamos. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. Obrigada. Tchau. Alô.